Olá, eu sou Paulo Mendes, engenheiro civil, especialista em engenharia de estruturas e idealizador do projeto Engenhar para Alimentar. Se você ainda não viu os meus primeiros vídeos, este projeto é um projeto onde eu ofereço aulas de resistência dos materiais e dimensionamento estrutural em concreto armado em troca de alimentos para instituições de caridade. Para você que reside aqui em São Paulo, fica o convite para conhecer de perto esse projeto através das aulas presenciais, assim que esse momento de pandemia passar, e para você que reside em outras cidades e acompanha os vídeos que eu posto, e se de alguma forma esses vídeos estiverem sendo úteis a você, fica aqui um incentivo para fazer uma doação de qualquer valor dentro de suas possibilidades a alguma instituição de caridade. Nesse vídeo eu vou tratar do assunto reações de apoio das lajes nas vigas, cálculo pelo método das áreas. O que vem a ser reação de apoio? Reação de apoio é a parcela de carga que a laje vai jogar sobre a minha viga. Então, como que funciona o caminho das cargas? Você tem uma carga, essa carga vai ser descarregada na laje, a laje vai levar essa carga para as vigas, e as vigas vão levar essa carga para os pilares, e pilares levar para a fundação. Para entender esse caminho das cargas, a primeira coisa que eu preciso fazer é classificar a minha laje, porque as lajes elas podem ser classificadas de duas formas, de acordo com a armação delas. Então eu vou ter uma laje armada em uma só direção, que é a situação dessa laje L1 aqui. Isso vai acontecer o seguinte: a laje ela vai sofrer um momento predominante nessa direção aqui, então eu vou armar ela para atender esse momento. E como que eu sei que a laje é armada em uma só direção? Bom, a laje armada em uma só direção é quando a relação lambda, que é a divisão entre o comprimento maior, a borda maior, que é a LY, dividido pela borda menor, que é LX, é maior ou igual a 2. Então, toda vez que você tiver essa relação lambda maior ou igual a 2, a laje é armada em uma só direção. Para as outras situações, onde o lambda é menor do que 2, são as lajes mais próximas da figura geométrica quadrada. Então, nesse caso, você vai ter a laje armada em duas direções. A laje armada em duas direções, você vai ter momento tanto nessa direção aqui, quanto nessa outra direção aqui. Então, você vai precisar colocar armação tanto aqui, quanto aqui. Isso que se chama laje armada em duas direções. E no que isso influencia no caminho das cargas? Bom, quando a laje é armada em uma só direção, a carga ela só vai caminhar para as bordas maiores, ou seja, só as vigas que estão apoiando as bordas maiores vão receber carga. As outras duas vigas menores não recebem carga. Já na laje armada em duas direções, isso não ocorre. A laje armada em duas direções, as quatro vigas vão receber carga da sua laje. Uma outra classificação que eu vou ter na minha laje está relacionada ao tipo de vínculo que ela tem, ou seja, a vinculação das minhas bordas vai definir uma outra classificação. As bordas elas podem ter três tipos de classificações. Primeira, borda livre, que é a situação onde existe uma ausência de apoios. A gente observa isso muito em sacadas. Então, quando não existe uma viga aqui, essa borda aqui ela pode sofrer um deslocamento na vertical. O principal exemplo, como eu disse, são as sacadas. Borda simplesmente apoiada é quando você tem um apoio debaixo da borda, ou seja, eu vou ter uma viga que vai impedir o meu deslocamento vertical, mas não vai impedir a rotação da borda. Então, imagine que eu tenho uma viga nessa borda aqui, ó, ela impede o deslocamento vertical, mas ela permite uma rotação da minha borda. O principal exemplo que eu posso citar seria uma laje isolada apoiada em quatro vigas.
E o terceiro tipo que eu vou ter, a borda engastada, é a situação onde eu também vou ter um apoio aqui impedindo o deslocamento vertical, mas existe uma continuidade dessa laje. E essa continuidade impede essa rotação aqui. Então, nesse caso, eu vou ter a borda engastada. De acordo com a vinculação, eu posso classificar as minhas lajes nesses 12 tipos principais aqui. Claro, em projeto pode aparecer algumas outras situações particulares, mas aqui a gente vai tratar das que são mais comuns. Então aqui, primeiro caso seria uma laje onde eu tenho as 4 bordas simplesmente apoiadas. Aí à medida que eu vou aumentando o número de bordas engastadas, eu vou mudando a classificação da minha laje. Então, se a laje ela tem apenas uma borda engastada e essa borda é a menor, é uma laje do tipo 2A. Se ela tem apenas uma borda engastada e essa borda é a borda maior, é uma laje do tipo 2B. E assim sucessivamente eu vou classificando as lajes, até chegar ao caso 6, que seria onde eu tenho todas as 4 bordas engastadas. E isso é extremamente importante porque é esse tipo de vinculação aqui que vai definir as parcelas de carga que cada uma da viga, de cada viga vai receber. Então aqui eu tenho uma laje, né? Essa laje eu vou dividir ela em áreas de influência. Então eu tenho uma área de influência 1, área de influência 2, área de influência 3 e área de influência 4. Aqui eu tenho uma inclinação das minhas retas que eu fiz para obter essas áreas de influência. Então, a inclinação alfa, a inclinação gama aqui e a inclinação beta. Essa inclinação aqui, ela vai depender basicamente do tipo de apoio que eu vou ter aqui. A minha reação de apoio vai ser dada por essa equação aqui, P vezes AI dividido por L, onde P é a carga distribuída sobre a laje. Em outro vídeo a gente comenta como obter essa carga P. A AI, que é a área de influência da minha, da minha reação, onde eu quero calcular. Por exemplo, quero calcular a reação R1, vai ser a área de influência 1. Reação R3, área de influência A3. E o L, que é o comprimento da minha viga. Fazendo uma análise dimensional das unidades de medida, tenho que P é dado por quilonewton por metro quadrado, área metro quadrado, e o L, metro. Corto esse metro quadrado com esse metro quadrado, me sobra quilonewton por metro, que é a unidade de medida de carregamento para uma viga. Não sei se vocês lembram, em um vídeo anterior, eu comentei que a reação de apoio da laje era uma parcela do carregamento sobre a viga. Então, aqui eu tenho as minhas definições, né? Novamente, como eu falei, a inclinação das minhas retas depende do tipo de apoio. Exemplo, se eu tiver 2 apoios simplesmente apoiados ou 2 bordas engastadas, eu vou ter um ângulo de 45 graus. Toda vez que eu tenho bordas iguais, o ângulo vai ser de 45 graus. E toda vez que eu tenho bordas diferentes, ou seja, eu tenho uma borda apoiada aqui, uma engastada aqui, ou uma borda engastada aqui e apoiada aqui, o ângulo vai ser de 60 graus na borda engastada. Aqui eu só tenho um lembrete, né, que o LX vai ser sempre o menor vão da laje. E aqui a minha relação lambda, que é LY por LX. Essa relação lambda ela é importante, primeiro para classificar as lajes quanto à armação,
E também para quem preferir utilizar o cálculo das reações de apoio por tabelas. Então, as tabelas, se você não quiser optar pelo cálculo das áreas por área de influência, você pode utilizar tabelas que estão disponíveis em todos os materiais de apoio que tratam desse assunto. Então, você vai entrar com essa relação lambda aqui, entra no tipo de laje correspondente ao seu problema, pega os coeficientes lá e aplicam sobre o seu problema e acha as reações de apoio. Esse método de tabelas eu particularmente não gosto muito, primeiro porque eu fico dependente de uma tabela e é chato quando você fica dependente de tabela, quando você tem uma equação simples que permite calcular, e também porque a tabela ela não aborda todos os possíveis casos, então em algumas situações você tem que fazer algumas interpolações se você quiser achar o valor mais próximo. E aqui, pelo método das áreas, você já obtém esse valor exato. Então, um exemplo aqui, né? Eu tenho uma laje do tipo 2B. Como que ficaria a inclinação das minhas retas auxiliares para cálculo da área de influência? Bom, aqui eu tenho engaste e apoio. Então, do lado do engaste, eu sei que eu teria um ângulo de 60 graus. Então, esse ângulo aqui vai valer 30. Aqui eu tenho apoios iguais, então esse ângulo vai valer 45. Aqui 45. Como eu preciso calcular as áreas de influência desse triângulo, desses dois trapézios, eu vou ter que definir o comprimento H1 e o comprimento H2, que uma vez que eu conheço o LX e conheço esses dois coeficientes aqui, eu posso aplicar a fórmula de cálculo de área de influência do triângulo. E, de maneira análoga, faço o cálculo para a área dos meus trapézios. Como que eu vou fazer o cálculo desses coeficientes aqui, H1 e H2? Eu vou recorrer à lei dos senos. A lei dos senos diz que o meu comprimento LX dividido pelo seno do ângulo oposto, e aqui é o gama, é igual ao meu comprimento L1 dividido pelo seno do ângulo oposto aqui, que é o beta, que é igual ao comprimento L2 dividido pelo seno do ângulo oposto aqui, que é o alfa. Disso eu vou ter essas duas equações. A primeira equação, Lx sobre seno de gama é igual a L1 sobre seno de beta. Ou Lx sobre seno de gama é igual a L2 sobre seno de alfa. Então, posso aplicar qualquer uma dessas duas equações, calculo o valor de L1 ou L2, e com eles, e auxílio desses ângulos aqui, eu acho o meu comprimento H. Lembrando que Lx é um dado do meu problema, eu conheço. Vamos aplicar isso num exemplo numérico, só para a gente saber como fica. Então, aqui eu tenho uma laje do tipo 2B, de comprimento Lx 2,75, comprimento Ly 4,90, que eu tenho a divisão das minhas áreas de influência, as incógnitas que eu preciso achar. Aqui de forma ampliada, né? Aqui eu estou colocando todos os ângulos que existem dentro do triângulo, porque obtendo a área dos triângulos, fica mais fácil calcular as outras áreas. Notem que esse triângulo aqui, ele vai ter os mesmos ângulos desse outro triângulo aqui, o que me permite dizer que essa área A1 vai ser igual à área A4, e, consequentemente, a reação R1 vai ser igual à reação R4. Então, calculando primeiro esse comprimento L1, lembrando, eu não preciso calcular todos os comprimentos, basta eu calcular
e esse 1 já me permite calcular esse outro comprimento aqui, com isso achar a área de influência. Ou se eu não quiser fazer cálculo nenhum, eu posso fazer o desenho em escala, no AutoCAD, e ponho a inclinação correta das linhas auxiliares, e com isso eu obtenho também as áreas sem precisar fazer cálculo. Bom, aplicando aqui a lei dos senos, né, Lx, que é esse comprimento, está para seno de 105, assim como o meu L1, que é esse comprimento aqui, está para seno de 45. Isolando o L1, eu vou ter que L1 vale 2,013 metros. Achado o valor de L1 aqui, eu posso calcular o valor de H1 multiplicando o meu L1 pelo cosseno de 60, ou L1 vezes seno de 30 também, fica a critério. Achei o valor de H1 aqui, 1,006 metros. Faço raciocínio igual para calcular o L4 aqui, apesar da gente saber que essa área aqui vai ser igual a essa, vamos calcular só para a gente ter um outro exemplo. Então, eu tenho que o meu Lx sobre seno de 105 é igual ao meu L4 sobre seno de 30. Isolando o valor de L4, eu tenho que L4 vale 1,424 e o meu comprimento H2 aqui vai valer o meu L4 vezes cosseno de 45, que é o meu ângulo aqui. Então, acho o valor de H2, que também é 1,006 metros, como a gente já esperava, né? Já que aqui os ângulos são iguais. Tendo essas dimensões H1, H2, eu posso também calcular esse H3 aqui, já que esse ângulo aqui é de 45, esse H3 ele vai ser igual a H1. Então, eu tenho todas as dimensões que eu preciso para calcular as áreas de influência. Aí agora é matemática, aplicação das fórmulas de cálculo das figuras geométricas conhecidas, triângulo e trapézio. Ou divido esse trapézio aqui em triângulos e outro quadrado. Aqui eu tenho o cálculo das minhas áreas, né? A área A1 é igual à área A4, que dá 1,383 metros quadrados. A área A3, que é a área de um trapézio, 3,917 metros quadrados. E a área A2, que seria a minha área total, descontado o somatório dessas três que eu calculei. Deu 6,792 metros quadrados. Notem que essa área 2 ela é muito maior do que essas outras aqui. Vamos entender o porquê. A área 2 é essa área aqui, ó, a área do lado da borda engastada. Isso me permite concluir, então, que toda vez que você tem bordas engastadas, essas bordas elas vão puxar mais carga. Então, as vigas que estão embaixo de bordas que são bordas engastadas, elas acabam recebendo uma parcela maior do carregamento da minha laje. Então, aqui eu tenho o cálculo das minhas reações, né? Lembrando que a reação vai ser a carga P vezes a área de influência sobre o L da viga. Para calcular a reação R1, eu considero esse L aqui, que é o Lx. Para calcular R2 e R3, eu vou considerar esse L, que é o Ly. Então, aplico aqui. Como eu não defini um valor de P, eu vou colocar ele como incógnita aqui nas minhas reações de apoio. Então, tenho a R1, R2, R3, R4 vai ser igual a R1, e está calculado, então, as minhas reações de apoio pelo método das áreas. Isso era o que eu tinha para passar nesse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil a você, e espero poder te encontrar num próximo vídeo para a gente continuar falando sobre cálculo estrutural, e tem muitos outros assuntos que a gente pode abordar, tanto de
concreto armado, quanto resistência dos materiais. Isso aí, obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo. Até mais.